Ansiedade excessiva é o tema desse Vida e Saúde hoje. Obrigada pela sua companhia aqui. Gente, eu tenho aqui o nosso guia de estudo Sentimentos, a Ciência do Existir, que pode também ajudar as pessoas nos assistindo agora, você aí de casa, a compreender o seu problema, porque pode ser um trauma, pode ser um ambiente, pode ser genética, e a lidar com ele da melhor maneira possível. Liga para cá, pega o telefone agora, tem atendente esperando a sua chamada e você vai receber aí gratuitamente. O nosso contato é 12 21 27 31 21 e pelo WhatsApp você também consegue pedir esse guia de estudos, Sentimentos, a Ciência do Existir. Vai falar sobre traumas, vai falar sobre ansiedade, depressão, vai falar sobre transtornos emocionais aqui. Pelo WhatsApp você pede, o contato é 12 98244 44 49. Dr. Pablo Canales com a gente, psiquiatra. Dr. César Vasconcelos, também psiquiatra. Ambos já são aqui médicos conhecidos da maioria de vocês. Vão responder agora dúvidas. Preparem, meninos, porque tem muita coisa que chegou pra gente. Olha o Aldo. Eu tive uma depressão profunda e fui parar no hospital com suspeita de infarto, mas era uma crise de ansiedade. Essa crise pode levar a um infarto ou AVC mesmo? É a pergunta do século constantemente no consultório. Mas eu vou infartar? Porque a sensação é muito real, doutor. O quadro sintomatológico não representa uma organicidade, ou seja, o problema do quadro do infarto mesmo. Quando a gente fala de infarto, a gente fala de um bloqueio na irrigação sanguínea no músculo cardíaco, o sangue não passa, então o músculo começa a morrer porque não recebe oxigênio, não recebe o que precisa para continuar vivendo. Esse bloqueio pode ser por espasmos, ou pode ser porque veio um trombo, ou o colesterol foi tampando a artéria e foi. Mas a ansiedade não tem esse perfil. O que a ansiedade pode fazer, ela aumentar a pressão arterial e o aumento da pressão arterial ser suficiente para causar já em um cérebro danificado, já em um coração danificado, por má alimentação, por problemas de colesterol, etc., etc., a possibilidade de isso acontecer. Então, não é que a ansiedade diretamente faz o AVC acontecer, senão que ela, aumentando a pressão arterial, aumentando o nível de batimentos cardíacos, pode fazer uma questão mais ou menos nesse nível. De repente, adiantar um problema que estava ali acontecendo já. Mas já em um processo anterior, que está em processo o cérebro está ruinzinho, o coração está ruinzinho, a ansiedade pode piorar. É por isso que, quer dizer, ou seja, a ansiedade não mata a pessoa, né? Agora, quando eu atendi em consultório, os pacientes que vinham a mim, que tinham, por exemplo, crise de pânico, né? A principal característica da crise de pânico, do tipo de pensamento, é vou morrer e vou infartar, ou vou surtar, né? Então, o que invariavelmente eu dizia? Então, faz o seguinte, olha, você vai marcar uma consulta o mais rápido possível com um cardiologista para avaliar o seu sistema cardiovascular. Vai fazer o eletrocardiograma, fazer uma ergometria, o que ele achar melhor, ultrassom, ausculta e tal. Depois você, quando tiver passado o cardiologista, você vem aqui, vamos conversar. Aí a pessoa voltava lá da frente, e aí, o que aconteceu? Ele falou que está tudo bem, não tem problema nenhum, o coração está bom, não tem problema de coronário e tal. Então a próxima vez que você tiver uma ansiedade muito alta e que o pensamento te disser, vou infartar, você vai lembrar do que o cardiologista te disse, né? Claro, como o Dr. Pablo falou, se esse indivíduo já tem uma patologia coronária, já tem ali uma placa de gordura, né? Já tem outros fatores de risco, colesterol alto, vida sedentária e tudo isso, então uma ansiedade excessiva aumenta a pressão pode realmente causar um problema. Mas basicamente a ansiedade não vai matar a pessoa, ela vai perturbar, tirar o sono, aumentar o apetite, diminuir, mas matar, não. Vamos cuidar dessa saúde, gente. Próxima interação aqui na tela do Vida e Saúde, agora é a Tati falando. Eu estou sofrendo de ansiedade, com isso comecei a fumar. Isso está me deixando sem ânimo e sem vontade. Por favor, me ajudem. Diz aqui a Tati, gente. O cigarro tem dois padrões.
A nicotina cria uma ansiedade por ela mesma. Então, a pessoa que fuma tem a necessidade de fumar um outro cigarro, que a nicotina pede para o corpo mais dela. Tá? Então, o corpo quer desesperadamente fumar outro cigarro. Tá? E ela cria os padrões de ansiedade para ser somente ela quem resolve. Então, você fica ansioso para fumar o outro cigarro e aí só quando você fuma você relaxa. Então, a história normal que a gente escuta é: mas doutor, eu fico muito ansioso aí eu fumo e relaxo. É justamente porque a mesma nicotina criou esse círculo vicioso e é o que mantém e faz a dependência química acontecer. Mas é impressionante quanto a ansiedade faz que a pessoa busque algum jeito desesperador de aliviar. Muitos é com álcool, alguns é com cigarros, outros é com drogas, outro é com pornografia, outro é com jogo. O ser humano vai buscando comida, como a gente falou, compras, para aliviar, para trazer um pouco de prazer, de tranquilidade a esse cérebro acelerado. Doutor César, vale a Tati buscar a origem dessa ansiedade, não? Sim, é verdade. Também, viu, Tati? Olha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é mundialmente, tem um programa mundial chamado Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Eu não sei aqui o site de cabeça, mas se você for no buscador de site, você digita ali, curso Como Deixar de Fumar, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pum, vai aparecer ali, tem informações muito importantes. Infelizmente, você tomou uma decisão muito ruim, né, de tentar baixar sua ansiedade usando o cigarro, que só vai piorar as coisas. Realmente, procure uma ajuda para você poder lidar com essa ansiedade e não ter 2 problemas, né, que é a ansiedade e o tabagismo, que traz uma série de problemas, inclusive câncer de mama em mulher está muito associado com o tabagismo. Não é para te assustar, mas é para te alertar, tá certo? Não resolva essa questão aí com o cigarro, porque o cigarro não vai resolver, só vai piorar. E é possível você aprender a lidar com a sua ansiedade de maneira construtiva, né? Com isso que nós estamos falando aqui, hidroterapia, alimentação natural, a oração, atividade física, desabafar e a terapia. Muito bem. Tem mais interação aqui na tela do Vida e Saúde. Quem está com a gente agora é a Naguela. Ela disse o seguinte: olha, quando a ansiedade se prolonga ao longo do tempo, ela pode causar algum dano estrutural no cérebro que seja irreversível. Olha, e outra preocupação agora é física mesmo, né? Com o estrago da ansiedade. Gente, tem alguma coisa nesse sentido? O cérebro, ele vai aprendendo padrões de conduta. Então, a gente vai guardando na memória o jeito que a gente vai responder a certo tipo de estímulo. Se todas as vezes eu respondia a esse mesmo estímulo com um quadro de muito medo, de muito desespero, é muito mais difícil tirar esse padrão. Então, a gente eu recebo muito no consultório, o senhor recebia também no consultório, essa pessoa que vem com cargas, porque eu desde pequenininho sempre me falaram isso, aquilo, e agora eu não consigo tirar da minha mente. Então, o padrão que se repete muito, ele vai marcando uma via que depois o cérebro engata muito rápido. Então, qualquer estímulo, ele já entende que tem que ser por aí. Aí a gente precisa reeducar, por isso é tão importante a terapia, para mostrar para o cérebro que aquele caminho não é o mais lógico e que ele pode ter outra escolha que seja muito mais saudável. E é interessante que tem um estudo publicado pela revista Nature, Natureza, né, psiquiátrica, muito interessante, que mostrou um estudo feito com ressonância magnética funcional, que é uma ressonância ao vivo, vamos dizer assim, e que mostrou de que novos circuitos cerebrais podem ser construídos no cérebro adulto. A gente chama isso de neuroplasticidade. Imagina a roça, né? Você tem uma casinha lá na roça, na zona rural, e aí tem outra casinha ali 200 metros mais perto ali. Então, de tanto você andar para lá e para cá, de uma casa para outra, foi desgastando aquele mato e fez uma trilha. Então, imagina a trilha que foi feita ali, onde as pessoas caminham, é um circuito cerebral. Então, como o Dr. Pablo falou, se a pessoa mantém o pensamento ansioso, predominantemente ansioso na cabeça, o circuito cerebral vai ser de produzir ansiedade.
mas é possível fazer um novo circuito. Você pode começar a caminhar por um outro caminho mais tranquilo e ali o cérebro vai entendendo que você pode lidar com essa ansiedade e criar então um novo circuito, aí sim, saudável. Que legal essa notícia, né? Tem mais gente na tela do Vida e Saúde? Quem é que está por aí agora? Vamos pôr. Quem é que está aí? A Esther Santos Ferreira disse o seguinte: olha, minha sogra é cristã e não acredita em tratamento psíquico. Ela está com depressão e esquizofrenia. Ela fica ouvindo vozes que estão querendo matá-la, entre outras coisas. E acha que é algo espiritual, mas nós sabemos que é psicológico e que o caso está se agravando. Estamos pensando até em internação. O que podemos fazer? É a pergunta difícil da Esther aqui, porque ela não está falando dela mesma, ela está falando de um terceiro, da sogra. O que é que deve ser feito? A gente encontra essa questão muito frequentemente. E esse problema dela é um problema grave porque tem uma alteração do juízo. A esquizofrenia traz uma alteração do juízo, onde a pessoa não faz uma leitura como a gente faz, da realidade. É uma realidade alterada pelo quadro psicótico. Mas a ansiedade, ela pode levar à esquizofrenia? Não. São duas coisas. São coisas diferentes. Okay. Tem quadros depressivos que podem ter alterações psicóticas associadas, mas a ansiedade não leva à esquizofrenia. Agora, tem quadros ansiosos muito fortes, onde a pessoa pode ter alteração na percepção de algumas coisas. Isso sim, mas não se enquadra dentro do padrão de esquizofrenia. Agora, esse problema dela é que a gente faz, a gente interna, a gente não interna, é super importante que ela seja avaliada. Sem avaliação, nesse caso médica, é incoerente eu falar, não, fica tranquila que vai estar tudo bem, ou sai correndo, vai interna. Precisa fazer uma avaliação médica de um psiquiatra, de uma psiquiatra, que avalie o quadro dela. Às vezes tem alguns colegas que fazem visita domiciliar, que fazem um atendimento no domicílio, tá? Mas tem que entender que muitas vezes, se tem um delírio, a pessoa possa ter uma paranoia e não tenha o que fazer e precise de levar ela para o hospital de outro jeito, em contra da vontade dela. Agora, ela coloca um outro ingrediente, doutor César, que é a fé, que pode sim ajudar no caso da ansiedade, mas que nesse caso está sendo usado contra, né? A fé seria suficiente. A gente precisa, com certeza, a fé é tudo, mas a gente às vezes precisa da sabedoria, da ajuda médica. Porque especialmente na questão da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental grave, é chamada uma das psicoses, né? E ela tem que ser tratada com medicamento. Né? Tem basicamente a esquizofrenia simples, paranoide, hebefênica, catatônica, então tem que usar medicação, não tem como, né? Nem medicação natural, medicação sintética para poder segurar o delírio, a alucinação, a agitação psicomotora, a ideia de perseguição. Então talvez uma sugestão, como o Dr. Pablo falou, realmente faça uma avaliação, leve ela para uma avaliação com o médico psiquiatra, porque pode ser que precise ajustar ou a dose do remédio, ou trocar o remédio, ou usar um remédio junto com outro, que pode de repente melhorar. Talvez isso é uma saída, né? Gente, o assunto é muito amplo, vale a pena, vale a sua dedicação, vale a sua análise e vale buscar ajuda, como o doutor César falou aqui, nem sempre profissional. Se é alguém idôneo, se é alguém cristão, se é alguém que realmente é usado por Deus, pode te ajudar nessa caminhada, na luta contra a ansiedade, porque a gente não pode se entregar. Olha, dá uma olhada no Instagram do Dr. Pablo, você também tem o site do Dr. César. No do Dr. Pablo é Dr. Pablo Canales, tá bom? Lá no Instagram, @Dr. Pablo Canales. Pode mandar direct? Pode, sem problema. Então tá bom, a gente vai deixar ele aqui para você. Dr. César tem o site dele com muitas informações de saúde para você, doutor, por extenso, mesmo drcesar.com. Você encontra ali muitas informações e orientações de saúde para vencer, para ser mais feliz. Foi muito bom, gente. Obrigado. Estou ansiosa pela próxima conversa aqui com vocês novamente. Vamos já marcar, né, doutor César? Vamos combinar. Eu queria deixar só uma última, antes de despedir. Eu fiz uma música, eu gosto de mexer com música também. Boa! Eu fiz uma música que trata de ansiedade, chama Descansa em Mim. Já está em todas as plataformas, tá?
Aí vocês colocam Pablo Canales, Descansa em Mim, e é uma música que tem um vínculo espiritual muito forte. Eu acho que pode te ajudar. Olha, eu conheço a música, já vi ele cantar. É linda a música, viu, gente? Vale a pena você pesquisar e ver. Se não traumatizei o Dr. César... Vamos repetir, então, tá em todas as plataformas digitais. Descansa em Mim, Pablo Canales. Você tem que procurar lá. Ferramentas, doutor. Ferramentas. Que ajudam a gente a acalmar, a pensar, a refletir, mas do jeito certo. Sem pensamentos acelerados por aí. Que Deus te abençoe, viu? A gente está orando e torcendo por você.